CNN Prime Time traz agora a íntegra da entrevista exclusiva que o analista de economia e âncora do CNN Money, Fernando Nakagawa, fez com Wesley Batista, acionista e membro do conselho da JBS. Você acompanha agora a íntegra da entrevista exclusiva que eu, Fernando Nakagawa, fiz com Wesley Batista. O acionista e membro do conselho da JBS fala pela primeira vez sobre o acordo entre a JIF e a Paper Excellence. Nessa conversa, ele comenta os rumos da economia brasileira e diz estar otimista com o país. Wesley Batista também fala sobre a dupla listagem na Bolsa de Nova York. O empresário afirma que a JBS será a primeira companhia brasileira no índice S&P 500. Quando a JBS abriu o capital, era natural que nós tivesse feito a listagem da JBS aqui no Brasil, na Bovespa. A JBS era uma empresa praticamente com operação só no Brasil naquele momento, lá em 2007. A empresa foi crescendo, foi se internacionalizando e a JBS virou uma empresa global, com operação global. E desde então a gente olhava e falava, poxa, faz sentido a JBS hoje estar listada na maior bolsa do mundo, no maior mercado financeiro do mundo, E aí nós começamos o processo. Aí tivemos idas e vindas, como é público. Lá atrás, na primeira tentativa que nós fizemos, nós tínhamos um acordo de acionista com o BNDES, o BNDES tinha direito de veto, e ele vetou a operação naquele momento. E aí depois nós continuamos trabalhando no processo. Sim, foi um processo que o time fez um trabalho extraordinário. Eu quero aproveitar para parabenizar a administração da empresa, porque foi um trabalho super bem feito, super bem medido, passo a passo, momento a momento. E assim, felizmente conseguimos concluir a dupla listagem. Sim, sem dúvida nenhuma, na nossa visão, é um movimento super relevante para a companhia. É um movimento que eu diria transformacional, Você ter uma empresa no tamanho que se tornou a JBS, com uma operação global do jeito que tem, estando listada no maior centro financeiro mundial, e passar a acessar um volume de investidores, um volume de recursos gigantesco, e ser comparado com pares que são similares, porque a realidade é que a JBS não tem nenhuma comparação no mercado brasileiro de uma multinacional que se tornou líder no seu setor e que se tornou uma das maiores empresas de alimento do mundo. Então, assim, você tem muitos fundos que seguem índices como S&P, como Russell, e a JBS pretende caminhar para estar nesses índices. Então, hoje você tem um volume muito grande e um volume de dinheiro nesses fundos que são passivos, e que investem em índices. Se você não estiver lá, você não acessa esse investidor. Então, assim, é um passo super relevante, super, eu diria, transformacional para a JBS. Se você olhar e fizer qualquer comparação de múltiplos das empresas, vamos dizer assim, similares à JBS nos Estados Unidos, você pega o principal concorrente que a JBS tem, o múltiplo é infinitamente superior aos múltiplos que a JBS tem, estando listado aqui. Então, assim, a gente acha que a comparação vai ser muito mais precisa, e vai criar claro a referência que a JBS, que nós entendemos que a JBS tem que ter de referência. Então, assim, a gente acha que esses números são públicos. Sim, os bancos falam. Os bancos falam, os números são públicos, é só você olhar os relatórios. Você pega o principal concorrente nosso, trade
a 9 vezes múltiplo, né? Você tem outras empresas nos Estados Unidos que no nosso segmento que tradam acima de 10 vezes múltiplo. Né? E você pega a JBS, tem tradado na casa de 5 vezes múltiplo, né? Então, assim, a gente acha que essa comparação vai ficar muito mais visível, né? E diante do tamanho e do giro de JBS, também muitos analistas citam da entrada no Russell lá, mas também no SP500 daqui a um ano, talvez. Será a primeira empresa brasileira no SP500? O que isso significa para a companhia? Acho que é um marco, né? Você tem a primeira empresa brasileira, né, no S&P 500, né, no S&P 500. E assim, nós vamos perseguir isso. Lógico que tem um processo a ser feito, mas nós acreditamos que nós vamos estar lá. E vamos celebrar muito, né? Na primeira empresa brasileira estar no S&P 500, né? E estar lá significa o que para o negócio? Pergunto isso porque uma das hipóteses mencionadas por muitos dos analistas é que vocês vão chegar no mercado americano com bala na agulha para eventualmente comprar. Comprar é um verbo necessariamente que passa pelo futuro de estar na Bolsa de Nova York? Olha, Gagal, assim, nós somos uma empresa que crescemos, o nosso histórico, né? Nós crescemos fazendo aquisição, né? Nós compramos muita coisa, fizemos muito M&A. E assim, eu costumo dizer aqui na empresa que crescer faz parte do DNA da empresa, né? Do que nós gostamos de fazer, de empreender crescendo, expandindo, gerando oportunidade, criando oportunidade para os stakeholders e tal. Então, assim, sem dúvida nenhuma, esse é o nosso DNA, né? É a nossa história. E nós vamos continuar fazendo isso. E aí, você me pergunta assim, estando listado na NYSE, né? Acessando esse volume, né, de recurso detido por esses maiores fundos de investimento nos Estados Unidos. E tendo essa condição, logicamente vai abrir condição para a JBS. Isso não quer dizer que tenha nada em vista, que tenha nada e que seja coisa de curto prazo, mas sem dúvida nenhuma vai abrir espaço e um horizonte para a JBS continuar crescendo, fazendo M&A e olhando coisas que podem ser, né, relevantes, que tenham sinergia com o que a empresa tem hoje. Então, assim, sem dúvida nenhuma, vai dar, né, mais musculatura para pensar em fazer o que a gente gosta de fazer, né, que é crescer e empreender. Wesley Batista detalha o futuro da JBS, as perspectivas de crescimento com aquisições e a nova configuração societária da empresa. Tem muita oportunidade, surgem, né, em momentos. Eu costumo dizer que M&A, aquisição, não é coisas que você escolhe, né? Você tem que combinar com o outro lado de lá, né? Você não faz o que você quer. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, o mercado americano tem muito espaço, no mercado europeu, onde nós já atuamos, tem muito espaço para fazer coisas dentro do nosso negócio, né? Assim, a gente vai estar olhando, e sempre olhamos, né? Nunca paramos de olhar. Coisas que têm sinergia, que está na cadeia de alimentos, né? Em proteína, mas não só necessariamente proteína, né? Na cadeia alimentar. Então, assim, tem muita coisa. Eu não vejo a JBS em bebida, por exemplo. Eu acho que também assim, lácteos até já teve, né, dentro da JBS, a Vigor. No passado, ela ficava dentro da JBS, nós fizemos um spin-off e separamos ela. Eu acho que mais na cadeia assim, lácteos está na cadeia alimentar, mas eu acho que é mais para produtos elaborados, produtos com marca, produtos de valor agregado. Por exemplo, aqui no Brasil, você pega, né, nós temos margarina, nós temos pizza, nós temos lasanha, nós temos massas, né? Então, assim, eu acho que é mais para esse lado do que pensar em bebida ou lácteos. Eu claramente vejo a JBS
crescendo, né? Continuando expandindo, crescendo, quer dizer, como você bem falou, quando você olha de quando meu pai começou em 53, né, que abriu a primeira casa de carne mineira, né, e a trajetória desses 73 anos, né, ao longo dos 73 anos, nós fomos expandindo e hoje a JBS já tem um tamanho de ser uma das maiores empresas de alimentos no mundo. Então, assim, nós vamos continuar. Muito bem. Nesse processo todo, Wesley, o senhor teve algum temor? Porque, por exemplo, no mapa lá dos votos, na quinta-feira, o negócio não estava bom muito para vocês, né? Estava ao contrário ali o placar. O senhor chegou a ter medo de que talvez isso não passasse? É natural, e o posicionamento dessas agências já era esperado por nós. E também já era esperado que os fundos passivos, tem muita gente que tem como regra e nas suas governanças acompanhar a recomendação dessas agências. Então, assim, a gente já esperava isso, nós tínhamos muita confiança de que aprovava e tivemos a felicidade que aprovou e somos super gratos, né, à confiança, né, dos investidores em ter apoiado, porque a proposta se mostrou uma proposta coerente por si só, né? Ela fala por si só, né? Como o mercado, desde quando nós anunciamos que nós tínhamos tido, né, a autorização da SEC, à medida que o processo foi andando e que foi ficando claro que nós estávamos prontos, a ação performou, né, de forma refletindo, né, a forma com que ela performou refletia que, né, a operação era uma operação no caminho certo, né? E a preocupação de alguns analistas de que o senhor, seu irmão, os batistas vão ficar muito poderosos dentro desta nova configuração societária. Essa preocupação faz sentido? Sim, falar, Nakagawa, eu acho que não faz sentido. Primeiro, você tem muitas companhias que têm duas classes de ação, e companhias gigantescas, né? Nos Estados Unidos, eu acho que isso é um preconceito um pouco do mercado de capitais brasileiro, porque você vai nos Estados Unidos, não é uma coisa... O nosso principal concorrente tem duas classes de ação. Mas aí, mais do que isso, eu acho que nós fizemos uma proposta super coerente, porque o direito da escolha das duas classes é para todos os acionistas. Não é só para nós. Não é só nós, JF, que é a nossa holding, sim, que detém a participação na JBS, que tem direito de ter a classe de ação, né, com mais direito de voto. São todos os acionistas. E, de novo, é uma coisa que no mercado americano você tem, eu não vou nominar aqui, mas você tem muitas companhias que têm duas classes de ação. Então, assim, nós não olhamos isso como nada. Hoje nós já controlamos, nós já somos controladores da companhia. Então, assim, na prática, isso não vai mudar, né? Para nós não tem uma mudança e falar assim, eu não controlava a companhia e com essa operação eu passei a controlar. Não, nós já controlamos a companhia e vamos continuar controlando. E assim, para nós isso era assim, o cliente sempre falava, olha, nosso principal concorrente é assim, né? Então... Que tipo de característica este modelo fornece? Muito se falou da questão da agilidade, da capacidade de tomar decisão mais rápida. Isso é algo importante para vocês? Olha, assim, eu tenho uma crença, Nakagawa, que toda empresa bem-sucedida e toda empresa líder, ou não necessariamente líder, toda empresa bem tocada, ela tem dono. Não necessariamente dono do capital, mas toda grande companhia, você pode parar e olhar, toda grande companhia e que faz a diferença no seu setor, ele tem um dono, de novo, não necessariamente patrimonial, mas ele tem dono espiritual. Então, assim,
Empresa, você para e olha, eu vou citar aqui exemplos que para mim, sim, são. Você pega o maior banco de investimento do mundo, que é o JP Morgan. Aquele banco tem um dono, chama Jamie Dimon. Não necessariamente o Jamie Dimon é o dono patrimonial do banco, mas ele é o dono espiritual do banco, né? O Santander tem dono, né? Não necessariamente é o acionista controlador das ações, mas a Botim, né? Ela é o dono espiritual. Então, assim, você tem grandes companhias ao redor do mundo, as bem-sucedidas, e no mercado brasileiro não é diferente. Você vai aqui no Brasil e você olha as empresas, né, as firmas top nos seus setores, todas elas têm, sabe? Então, para nós, assim, empresa, esse negócio de corporation, Sim. sabe? É um pouco assim, para mim, é um pouco meio um clichê, sabe? De modismo. A empresa não importa se é corporation ou se não é corporation. A empresa tem que ter dono. Tem que ter dono e tem que ter alma, né? Será assim, que nas empresas vale aquele ditado que cachorro que tem muito dono morre de fome? Morre de fome, vale, sem dúvida. Mas sem dúvida. Em tudo vale. Não é só empresa. Em tudo. Cachorro de muitos donos morre de fome. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Como é que... Eu vou te falar uma coisa. Eu, como investidor, nós somos empreendedor, né? Mas se você falar assim para mim, investe, eu quero saber quem é a pessoa, né? Em quem que eu estou investindo, né? Naquela pessoa que gera aquele negócio. Porque a empresa é gente, empresa não é as paredes, não é nada. Eu costumo dizer aqui na empresa, assim, nós somos a prova viva de que o que faz diferença é gente. Por quê? Porque compramos uma empresa nos Estados Unidos em 2007, que ela era 4, 5 vezes maior que nós, perdia dinheiro, não dava resultado. Nós assumimos a empresa e muito rapidamente conseguimos, né, fazer a virada na empresa e a empresa passar a ser lucrativa. E o que mudou? Eu falo, olha, o que mudou foi gente, cultura, estrutura, foco, porque as fábricas são as mesmas, o mercado é o mesmo, onde a gente compra, onde vende, os clientes, é tudo a mesma coisa. Então, assim, o que faz diferença em qualquer negócio, em qualquer companhia, é quem lidera. A influência do pai dos irmãos Batista na maneira como a família lidera os negócios é abordada por Wesley, que define a obstinação como uma das maiores lições de sucesso. Nós aprendemos fazendo, a nossa escola foi, né, o trabalho foi no dia a dia aprendendo. A nossa base, a nossa cultura vem do meu pai. Meu pai, a vida inteira, assim, nós temos termos aqui dentro da empresa que nós ouvimos dele desde quando começamos a entender, né, a entender desde quando nascemos. Então, assim, meu pai a vida inteira falou, ele tem um termo que é agarrar as coisas com as duas mãos. Tudo que você for fazer, você faz e agarra com as duas mãos. Inclusive dirigir carro. Você pega com as duas mãos, porque isso é sinal de que quando você pega com as duas mãos, você está focado, você não está distraído, você está fazendo aquilo com a seriedade necessária para estar fazendo. Então, assim, meu pai sempre foi um cara simples e a vida inteira falou para nós, falou, olha, eu nunca tive, eu não tive estudo, eu não tinha dinheiro, o que eu tinha era mais do que vontade. Porque vontade todo mundo tem vontade, todo mundo tem vontade de crescer profissionalmente, crescer financeiramente, todo mundo, vontade, mas vontade é pouco. Entendeu? Tem que ter mais do que vontade. Meu pai falava, olha, é obstinação, você tem que ser um obstinado, assim, e que ama o que faz. Meu pai sempre falou, olha, quando você ama de verdade o que você faz, você não trabalha, você se diverte. E esse é o nosso caso. Então, assim, nós temos um orgulho danado de ter começado num negócio pequenininho, e assim, não ter perdido. Às vezes as pessoas se confundem com
simplicidade, com capacidade. Você fazer as coisas simples, de forma simples. Não necessariamente você não é sofisticado, não necessariamente você não é eficiente. E as pessoas às vezes confundem, sabe, que tem que ter aquelas coisas... Uma super engenharia? Super engenharia para ser bom, entendeu? Para ter as coisas bem feitas. Nós nos orgulhamos. Nós começamos um negócio pequenininho. Eu comecei a trabalhar num abatedouro que abatia 60 cabeças por dia. Tive o privilégio o Joesley também, não diferente, tive o privilégio de ter feito de tudo, né? Eu vendia, eu comprava, eu assinava o cheque, eu controlava a conta do banco, eu recebia, eu cobrava, e a empresa foi crescendo, mas você sabe de uma coisa, a essência não muda. A essência não muda. Ela é a mesma. O ativo e o passivo de uma grande companhia que tem uma demonstração financeira super sofisticada, ela é a mesma base lá de quando eu comecei, que somava na minha agendinha o que eu tinha para pagar, o que eu tinha para receber, meu estoque, subtraía. No outro dia fazia a continha de novo, se tivesse aumentando, estava ganhando dinheiro. Então assim, não muda. Nós temos um orgulho danado, nós somos uma empresa, temos a JBS, fora o grupo, JF, a JBS tem 280 mil funcionários, no Brasil temos 185 mil funcionários, temos fábricas, são muitas fábricas, 300 fábricas, 200, operação no mundo todo, mas nós somos uma empresa que ela é local em cada lugar que ela está. No Brasil, nós somos uma empresa brasileira. Nos Estados Unidos, nós somos uma empresa americana. Na Austrália, nós somos uma empresa australiana. E assim por diante. No Reino Unido, nós somos uma empresa inglesa. Então, assim, e tocamos um negócio simples, sabe? Simples. Você não vai ver na JBS estruturas corporativas, sabe? Matriciais, sabe? Aquele negócio que é o cachorro, né, de muitos donos, né? Essa estrutura matricial que, no final das contas, você não acha quem é o dono daquilo. Nós, assim, nós operamos. E tem uma coisa... Nós operamos muita coisa sofisticada. Pra você ter uma ideia, Nakagawa, assim, nós temos resultado diário de todos os negócios nossos. Diário. Logicamente, ele é aquele resultado gerencial diário, que sempre tem um ajustezinho ali, porque tem coisa que você estima e tal, mas com uma precisão enorme. Assim, nós, diário, fecha a semana, depois diário, quando fecha o mês, assim, a precisão do resultado final é muito grande. As pessoas, não, sabe, assim, e para isso, você pode ter coisa super sofisticada, super bem feita, e, de novo, continuar simples, entendeu? E essa obstinação que o senhor mencionou... Nós temos uma coisa aqui que para nós, Nakagawa, a gente fala, olha, foco e ownership, para nós abrimos mão de sinergia, nós abrimos mão de qualquer coisa se for perder foco e ownership. Para nós aqui, essas duas coisas é um mantra, sabe? É a Constituição. É assim, tudo que a gente discute aqui, assim, vai perder foco? Analisa, não. Então, ótimo. Então, vamos fazer o que der para fazer. Vai perder foco? Não, então, nós não abrimos mão do foco. O outro é o ownership. Vai perder o ownership? Vai, não, então, faz parte da cultura nossa, entendeu? Nós temos uma cultura muito sólida. Por exemplo, quando você olha na missão da JBS, a gente sempre fala, toda empresa tem missão. Você vai achar na parede de qualquer empresa a sua missão. A nossa é de verdade, não foi nenhuma consultoria que escreveu, não foi ninguém que veio aqui e falou, vou escrever isso como missão. É de verdade o que nós acreditamos, que é aquilo, ser o melhor naquilo que você se propõe a fazer. Por quê? Porque todo negócio, ele é bem sucedido. Qualquer negócio, em qualquer ramo, você concorda?
Em todo ramo tem alguém bem-sucedido. Não são todos, mas alguém tem. Por que que é bem-sucedido? Porque é o melhor naquilo que ele está fazendo, porque ele é o melhor. Porque se você não for o melhor, você vai ficar para trás. Com o tempo, né, longevidade, perenidade em empresa é você garantir que você é o melhor naquilo que você está fazendo. Segundo, foco absoluto, está lá na nossa missão, é melhores produtos e serviços. Por quê? Porque meu pai a vida inteira falou para nós, falou, a qualidade, coisa ruim, se produto combate ou produto ruim fosse bom, você teria produtos ruins líderes de mercado, e você não tem nenhum. Todo produto líder de mercado, ele tem alta qualidade. Então, e assim, como nós acreditamos muito que o que faz diferença é gente, né, você tem que proporcionar, né, às pessoas a oportunidade de um futuro melhor, né, da pessoa crescer na carreira, da pessoa estar feliz onde ela está trabalhando. Então, assim, a nossa cultura é muito forte nisso, sabe? E assim, aí você pega lá nossos valores, é atitude de dono, porque não basta, assim, dono se indigna, sabe? Dono, não é, tem gente que fala, às vezes, não é atitude de dono, mas tem gente que fala, postura de dono. Não, postura não basta, você tem que ter atitude de dono. Não é postura, é atitude de dono. Aí você vai lá, determinação, tá nos nossos valores. Porque nós nascemos, meu pai falando para nós, assim, é determinação, obstinação, determinação, não é vontade, não. Simplicidade, é ser simples. E ser simples não é na forma que você está vestido, não, é ser simples nas relações, sabe, na forma de gerir o negócio, sabe, nós estamos aqui, assim, vai precisar, me liga, não tem, sabe, esse negócio, essa coisa, sabe, burocrática, e assim, as estruturas simples, entendeu, com menos layer possível. Outra coisa, não é aquele negócio que o diretor só pode falar com o gerente, não, o diretor pode falar com o gerente, com o subordinado do gerente e o analista lá, sabe, que ele mesmo que faz a coisa. Isso é simplicidade, você ganha agilidade. Outra coisa, franqueza, né? As relações, você constrói confiança, confiança é construída, né? Então, assim, para você construir relação de confiança, você tem que, né, ser franco, né? Você tem que lidar com as coisas de forma franca. Então, assim, aí voltando tudo isso, assim, aonde nós aprendemos? Nós aprendemos na raiz que o nosso pai, nossa mãe, né, nós somos filho de pai e mãe mineiro, de sitiantes, que saíram, meus avós, tanto paterno como materno, de Minas, foram para Goiás para, né, ver se ampliava, né, o sítiozinho que eles tinham, e fomos criados uma família simples, e até hoje é assim. Então, assim, toda essa essência de cultura e de crenças vem do meu pai e minha mãe. Agora, o resto nós fomos aprendendo, né? Logicamente, fomos aprendendo na jornada, né? De como nossa origem é carne bovina, né? Aí quando fomos para os Estados Unidos, entramos no segmento suíno, né? Aí depois entramos no segmento de aves, aí mais recente, salmão, aí ampliando na holding, né? Outras áreas, né? Celulose, energia, no mercado financeiro, através do PicPay. E assim, você vai aprendendo. Negócio você vai aprendendo. Agora, a essência, ela vem lá de formação, de família e tal. Neste trecho, Wesley Batista fala sobre o olhar dos concorrentes em relação ao estilo de gestão da JBS. Diz que ele e o irmão Joesley foram subestimados por causa da origem e da falta de formação acadêmica. A gente sempre olhou como oportunidade, porque, sim, subestimaram muitas vezes por isso,
por esse preconceito de, porque o cara não tem formação, nem o segundo grau que esse cara tem, né? Porque eles são lá do Goiás, como é que vai administrar um negócio desse tamanho, nessa magnitude? E assim, por muitas vezes, nós fomos subestimados muito. Só que, ao contrário, a gente olhava isso como oportunidade. Falava, enquanto nos subestimam, vamos trabalhar duro igual nós trabalhamos, vamos suar a camisa, vamos pegar, como diz meu pai a vida inteira, levantar, chegar primeiro que todo mundo, sair depois que todo mundo, enquanto subestimam. Então, assim, mas nunca sofremos, nunca tivemos, falar assim, estamos sofrendo com isso ou com aquilo. Né? Eu fui para os Estados Unidos em 2007, na Kagawa, tocar uma empresa que, de novo, era 4, 5 vezes maior que a JBS, não falava uma palavra de inglês. Meu pai falou, quem que vai para lá? O Wesley que vai lá para tocar. Mas como é que você vai tocar essa empresa? Você não fala inglês? Eu falei, pai, do mesmo jeito que nós fizemos as coisas aqui. É o seguinte, determinação absurda, né, obstinação. Vou chegar lá 4 da manhã, vou sair de lá 8 da noite, vou trabalhar e vou me provar. Né? Eu estou indo lá, vou me provar e vou aprender. E aí, fomos. E assim, a nossa vida, desde a origem do pai e da mãe, meu pai estava te contando, meu pai foi, quando Juscelino decidiu construir Brasília, em 57, meu pai foi para Brasília, não tinha nada, né? O cerrado, abatia gado debaixo da árvore e fornecia carne para aquelas construtoras que estavam ali construindo a cidade, milhares de trabalhadores ali construindo a cidade, e assim, morava em casa de tábua, ali na Cidade Livre, na época chamava Cidade Livre, depois se tornou Núcleo Bandeirante. Morava ali, minha mãe e ele, casinha de tábua, chão batido, e trabalhando que nem, né, de novo, porque sempre teve mais do que vontade, né, teve obstinação. O empresário também dá detalhes sobre foco e metas, a partir de uma provocação feita pela mãe dele. Minha mãe faz 20 anos que fala para nós, vem cá, para quê? Para que comprar uma fábrica? Para que comprar uma empresa? Vocês não tiveram tempo de ver os filhos crescer, vocês não tiveram tempo de passear, de não sei o quê, vocês trabalha. E minha mãe faz muitos anos que pergunta isso para nós, fala, mãe, mas isso é o que nós gostamos de fazer. Isso é o que nos dá tesão, sabe? Empreender. Aí você fala, tem nada a ver com a questão financeira. Não vai mudar onde nós moramos, não vai mudar o carro que anda, não vai mudar. Já vivemos bem, graças a Deus, há muitos anos. Mas é o tesão de fazer aquilo. Você, como diz meu pai, quando você ama o que você faz, você não trabalha, você se diverte. Então, assim, é isso. Eu tenho 3 irmãs, e as irmãs, a mulher geralmente, fala, papai, pega a mamãe, vai para a Europa, vai passear, agora o senhor tem condições. Ele fala, só troca o final de semana de, às vezes, fazer uma viagem para ir para a fazenda. Fica lá tomando poeira, tal, no meio do curral, lugar. Ele fala, mas você está enganada. Lá eu estou me divertindo. Se eu for fazer o que você está falando, não é o que eu gosto. Eu não gosto de praia, não gosto disso, daquilo, então é um pouco disso, entendeu? É o desafio da vida, sabe? Assim, todos nós, ser humano, assim, você fala, poxa, eu vou chegar ali. Aí quando você chega lá, eu vou chegar outro ali. Eu vou te contar uma história, eu vim aqui, neste mesmo lugar aqui, onde é a sede da JBS hoje, em 1990, eu tinha 20 anos de idade. Era um menino. Tinha empresa aqui, que era a Swift Bordon. E o proprietário era o seu Geraldo Bordon. O seu Geraldo Bordon era uma empresa líder no nosso segmento no Brasil. E ele nos atendeu, que nós queríamos, viemos aqui tentar, e acabou dando certo, de alugar um frigorífico dele em Anápolis. Não tinha condição de comprar, mas ele tinha fechado o frigorífico, nós falamos, poxa, de repente ele nos aluga esse frigorífico. Aí viemos aqui, eu e meu irmão mais velho. Ele nos atendeu e ele estava fazendo uma ligação telefônica. Ele falou para a pessoa do outro lado da linha, falou, feliz é você que tem a mulher e 2 filhos para cuidar, duro é eu que tenho a responsabilidade
de administrar 8.000 pessoas que hoje fazem parte da empresa. Quando ele falou aquilo, né, Cagal, eu olhei, eu falei, meu Deus, como pode uma pessoa administrar um negócio com 8.000 pessoas? Tava quase impossível. O cara não sabe, como é que ele sabe que as pessoas vieram trabalhar? Como é que ele sabe? Ele não conhece, não dá, 8.000 pessoas. Bom, dito isso, nós estamos aqui, 35 anos depois, eu olho, eu falo, uau, nós temos a JBS, 280.000 pessoas, mais de 300 mil no grupo. Eu me sinto orgulhoso. Eu tenho orgulho disso. Eu falo, poxa, nós damos oportunidade, né? Temos um time de 280 mil pessoas na JBS. Nós conseguimos montar um negócio, sabe? Negócio bacana. Então, assim, é prazer de fazer o que gosta, sabe? De empreender, de, sei lá, fazer. Poxa, quando nós compramos a empresa nos Estados Unidos, foi um movimento transformacional, né, para nós. Meu pai sempre foi um cara que sempre apoiou tudo. Quando nós fomos comprar, meu pai falou, vocês, certeza mesmo? Mas vocês estão animados? Pai, nós estamos animados. Ele falou, então vamos lá, vamos fazer. Mas poderia ter dado tudo errado, né? Mas aquele negócio que te motiva a ir lá e falar assim, não, vamos fazer. Esse tesão. É tesão, Sim, tem a ver com. E não é uma coisa. De orgulho, não tem nada a ver com isso. É de superação mesmo, superação pessoal, de time, de gente, sabe? De montar um negócio bem arrumado, bem organizado, bem estruturado. Por exemplo, muita gente falava para nós, lá, quando nós começamos a acelerar o passo da expansão da JBS, quando comprou a Swift, depois comprou a Pilgrims e assim por diante, questionavam a nossa capacidade, né, de administrar um negócio global, internacional. Aquilo, por outro lado, nos motivava. Wesley Batista fala das críticas de políticos americanos e ambientalistas com relação à aprovação da dupla listagem da JBS na Bolsa de Nova York. Não faz nenhum sentido, eu vou te falar mais, né, Cagal? Nós somos admirados nos Estados Unidos, as pessoas acham, até diz que santo de casa não faz milagre, né? Eu me arriscaria a dizer que nós somos mais admirados lá do que aqui. Esse negócio de ter uma carta daqui e dali, isso é comum, tem interesses. E, sim, te falar a verdade, isso eu considero uma coisa rotineira de uma empresa que tem o tamanho que tem e tal. A questão ambientalista, também, né, não é... Você vê isso acontecendo em outras empresas, tá? Então, assim, nós não olhamos isso como nada pejorativo. E não tem voracidade, tem espírito empreendedor, é diferente. Não tem voracidade de ir lá e tal. E nunca tivemos esse negócio de, sabe, esse negócio de orgulho, sabe, arrogância de querer ser isso, querer ser aquilo. Não, nós temos sim, de verdade, muita energia, muita determinação, muita vontade de empreender, de realizar, ver as pessoas junto, sabe, conosco. Você pega nosso time, nós somos muito orgulhosos, assim, da capacidade de formar o time que a empresa formou, de ter as pessoas que tem, e assim, gente... Olha, eu contratei muito executivo, muita gente de outras empresas, e recorrentemente a pergunta, por que você está deixando o lugar que você está há muitos anos, ou uma grande empresa e tal? E a resposta geralmente é a mesma. Era gostoso, era legal, eu tinha autonomia, agora tá chato, sabe, tá burocrático, cachorro mandando para tudo quanto é lado, sabe,
muita gente mandando, ficou chato, perdeu a graça. E assim, nós somos muito felizes de ter a empresa no tamanho que tem, sabe? E olhar as pessoas de verdade felizes, sabe? Trabalham felizes. Porque tem autonomia, ownership, sabe? Que tem garra e tal. Então, assim, é isso. Pela primeira vez, Wesley Batista fala abertamente sobre o mais recente e um dos mais marcantes desdobramentos para o grupo, a conclusão da disputa judicial com a Paper Excellence pela compra da totalidade da Eldorado Celulose Brasil. Primeiro, essas coisas são um processo. Primeiro, só não estou aqui fazendo defesa. Nós não iniciamos a disputa. Sim, né? sim, a sim, disputa foi iniciada pelo lado de lá. E, assim, desde o início da disputa, nós procuramos e falamos com a parte, com o ex-sócio, que era muito simples nós parar com aquilo. Porque, assim, nós não temos disputa na nossa trajetória empresarial. Muito raramente ocorreu alguma divergência. Nós, desde o início, nós falávamos, é muito simples, quem der mais na parte um do outro, leva, né? Que é o chamado shotgun. Quem der mais na parte um do outro, encerra isso. Isso é uma perca de energia, uma perda de tempo, né? Impede, né, a expansão, o crescimento e tal. Bom, mas isso tudo é um processo, né? No começo, nós literalmente descuidamos do processo, ficou um pouco no piloto automático. Eles largaram na nossa frente, conseguindo algumas vitórias, ilegítimas depois, que nós questionamos, e a coisa foi, né, se revertendo. Né? À medida que foi se revertendo, eu acho que foi, né, ficando, né, mais claro de que, né, essa disputa, né, ia terminar desfavorável, né, ao lado do ex-sócio. E aí acabamos chegando num acordo. E vou te falar, Gagal, e nós fizemos um acordo feliz de que o ex-sócio fez um grande investimento. Saiu com um retorno extraordinário, não foi um acordo que saiu com prejuízo ou com qualquer coisa do tipo. Ao contrário, né, saiu com um retorno muito bom. Foi um grande investimento. Então, e ficamos super felizes, porque o que nós gostamos de fazer é trabalhar, não é brigar. Sabe, não é disputa, não é nada disso. E a relação com eles hoje, depois de assinado ali o cheque? Nós desejamos felicidade para eles, não temos... primeiro, não somos gente de guardar rancor, isso é da nossa natureza. Queremos que eles sejam felizes e que tenham sucesso. Agora, não temos relação, né, nem pessoal, nem empresarial. Sim. O grupo cresceu de uma maneira absolutamente ampla nos últimos anos, com segmentos muito diferentes, né? Eldorado agora em celulose, energia, setor financeiro, cosméticos, mídia, mineração. Hoje, 2025, faz mais sentido aumentar esta lista ou diminuir essa lista? Se alguém chegar com uma boa proposta, um bom cheque na mesa, vocês topam vender algum desses negócios que não seja estratégico ou tudo é estratégico? Não, assim, nós somos felizes com todos os segmentos que nós estamos e não temos, assim, plano, intenção, né, de sair de nenhum deles, a não ser que precise, né? Como a gente diz aqui, se precisar, nós volta lá para o Goiás para matar 60 boi por dia, a não sei que precise. Mas não é o caso. O grupo está super bem financeiramente, empresarialmente. Não temos, assim, intenção de sair de nenhum desses. Agora, também não temos, assim, não olhamos para ampliar ele, não. Nós queremos crescer dentro deles. Então, assim, nós queremos crescer em energia, estamos crescendo, né? Fizemos negócios recentes na usina as usinas da Eletrobras, né? De geração de energia. Bom, estamos crescendo em energia, estamos expandindo em mineração, né? Desde quando nós compramos a operação de Corumbá, né? Nós já ampliamos ela significativamente.
Temos crescido no negócio de higiene e beleza, que é um negócio antigo nosso. Temos expandido no segmento financeiro, né, com o PicPay, com o Banco Original e a JBS. Então, assim, nós gostamos dos segmentos que nós estamos e vamos estar olhando oportunidades. Vamos continuar olhando, né? Não é que vamos estar olhando, vamos continuar olhando a oportunidade para expandir dentro do que nós já estamos. Nesses segmentos aqui especificamente, o setor financeiro tem tido uma internacionalização muito rápida, né? O Nubank, o Inter, vários bancos que nasceram aqui dentro estão botando o pé para fora aqui com essa expertise na América Latina, especialmente. Vocês pensam nisso com PicPay e com o Original? PicPay, sim, vírgula. Não agora. A gente acha que esse momento vai chegar, mas nós ainda achamos que temos que consolidar mais no Brasil. Né? Mas, em algum momento, a gente acha que isso pode fazer sentido, sim. E vocês não se preocupam, por exemplo, de estar num segmento como esse, que é o financeiro, onde há uma concorrência muito forte de estar num oceano que não é um oceano limpo ali, um lago que não está, uma água tão limpa, já tem muito concorrente, isso não incomoda vocês como gestores, assim, não? Não, a gente acha que, assim, a transformação, né, que o mercado financeiro, que o mercado bancário, o que tem acontecido, tem espaço gigantesco, principalmente, né, os bancos mais digitais, né, menos tradicional, né, aquele modelo. A gente acha que esse espaço ele tem e vai continuar tendo por muito tempo. Em 2017, o Wesley Batista foi preso em uma investigação sobre o uso indevido de informações privilegiadas em transações no mercado financeiro. Ele classifica aquele ano como turbulento para os negócios da família e diz que saiu fortalecido do episódio. Tudo na vida, né, é um aprendizado, né? E assim, tem um ditado que o que não mata fortalece, né? Então, assim, logicamente, aquele momento foi um momento super difícil para nós, pessoalmente, para nossa família, para a empresa, para as pessoas, né? Todo mundo sentiu, né? Né? Sentimentalmente falando, né? De ver tudo aquilo que acontecia. Sim, nós não temos orgulho do que aconteceu, ao contrário, né? Mas nós temos algumas coisas que, assim, primeiro, nós temos algumas coisas que nós sempre falamos, né, e conseguimos, quando, né, colocada à prova, né, a ver realmente aquilo que a gente falava. Nós sempre falava, olha, marinheiro de mar calmo, todo mundo é. Marinheiro de mar revolto, nem todo mundo é. Então, assim, primeiro, empresarialmente, eu acho que nós e o time, né, nós demonstramos, né, a capacidade de navegar num momento tão turbulento, né, tão difícil. Família, nós saímos mais unidos do que... Nós sempre fomos muito unidos. Então, também, assim, é uma coisa que a gente se orgulha. Nós não deixamos de honrar um sequer compromisso. Não atrasou um pagamento, não fechou uma fábrica, não demitiu nada, vendemos o que precisava vender para gerar liquidez, fomos rápido, naquilo que eu falei um pouco antes, precisa vender, vende, não tem apego, tá? Nós temos apego ao nosso crédito, ao nosso nome, à nossa história empresarial. Agora, é muito aprendizado, né? Assim, logicamente você aprende muita coisa, a empresa hoje é infinitamente, né, mais cuidadosa, né? Infinitamente. Porque, assim, quem passar, né, por uma situação daquela, então, assim, controles robustíssimos, né, na empresa, tem o aprendizado aí do lado pessoal e humano, né, que você aprende, assim, a
a ver realmente, né, o valor, né, da família, né, o valor do afeto, né? Então, assim, desse lado tem muito aprendizado. Na contramão do pessimismo do mercado, o acionista da JBS diz estar otimista com os rumos do Brasil. Assim, nós somos mais otimistas do que, às vezes, a gente ouve no mercado. Você olha o Brasil, aí eu estou falando de dados, eu não estou falando do que eu acho só. Sim. Você olha o Brasil crescendo 3%, você fala, é ruim? Não, não é ruim. Né? O Brasil não está estagnado. Né? Você olha a balança comercial brasileira, você fala, tá ruim? Não, não tá ruim, não, tá boa. Você olha a taxa de desemprego no Brasil, você fala, tá ruim? Não, não tá ruim, não. Né? Você olha as reformas, né, que o país vem conquistando, né? Trabalho excelente do Congresso brasileiro, né, do Congresso e Senado, né, da Câmara e do Senado, e do Executivo. Você vê, o Brasil sonha com essa reforma tributária desde quando eu me entendo por gente. Né? Felizmente, estamos aí. Eu acho que é um passo relevantíssimo. Né? O Brasil vem fazendo, né, reformas estruturais. Então, assim, nós temos algumas, sempre vai ter, né? Nós temos desafios? Temos, como país temos, né? Aí você olha, você fala assim, temos um problema de um déficit nominal que é muito grande, né? Estamos com a taxa de juro real muito grande, precisamos de coisas serem feitas na direção de permitir com que a taxa de juro, né, volte. Do outro lado, também a inflação, o Brasil não é o único, né, que sofreu com ter que aumentar juro para conter a inflação. Foi uma situação no mundo inteiro. Então, assim, nós somos otimistas com o país. Quando a gente olha aí, logicamente, aqui não estamos olhando para daqui 6 meses, daqui 1 ano. Quando a gente olha o Brasil, tem muita oportunidade. Né? Tem muita oportunidade e a gente olha com bons olhos. Né? Você tem o Brasil, se você olha, assim, você tem muita coisa boa sendo feita. Agora, desafio tem, sempre vai ter. Claro. Aí vem uma discussão das narrativas, né, de políticas para lá, para cá, que isso é normal, não vai acabar nunca. Né? Um fez melhor, outro fez pior, isso vai ser a vida inteira assim. Né? Agora, olhando os fatos em si, nós não achamos que, entendeu? Que tá ruim, não.